Por que ela está aqui? Ji-han pensa enquanto o professor pede para que a garota de cabelos vermelhos se apresente. Ela revela seu nome como Kwon Shi-yoon e menciona que se transferiu devido a problemas familiares. O professor lhe aponta um lugar para se sentar. Ji-han sente seu coração acelerar quando vê Kwon Shi-yoon caminhar na sua direção, mas ela parece ignorá-lo ao se acomodar em sua cadeira. Ele se questiona se ela não o reconheceu ou se não se lembra dele. A situação o intriga. Enquanto observa, ele nota que ele é o único que parece prestar atenção em Kwon Shi-yoon, pois o restante da sala age com indiferença. Isso o surpreende, pois uma aluna nova, especialmente gostosa como ela, geralmente desperta a curiosidade de todos. Ele começa a suspeitar que talvez ela esteja usando algum tipo de magia para passar despercebida e continua intrigado pelo fato de ela não o reconhecer. O tempo passa ao longo das aulas do primeiro período, do intervalo e do segundo período. E durante todo esse tempo, Kwon Shi-yoon não demonstra qualquer lembrança do passado, mesmo após o que aconteceu entre eles. No fim das contas, ela é do abismo. Então deve ser perigosa. Melhor que não me reconheça mesmo, pensou Ji-han. Decidiu seguir a mesma estratégia e fingir que nunca a viu. A porta da sala se abre e o professor entra, iniciando a próxima aula. Ji-han fica surpreso quando percebe que o professor é nada mais, nada menos que Hwan Sung-gon, o invocador sombrio. Ele anuncia que estará no comando das aulas de química a partir de agora, já que o antigo professor foi hospitalizado devido a um acidente. Em seguida, manda que todos peguem seus livros. Ji-han se questiona por que ninguém parece estar comentando sobre as roupas suspeitas de seu novo professor. A aula termina e Ji-han parte em direção à casa de Sun-il. No caminho, ele pondera sobre como o óculos escuro se tornou seu professor, e a cabelos vermelhos agora é sua colega de classe. Ele começa a suspeitar que algo estranho está acontecendo. Kwon Shi-yoon parecia demonstrar uma sede por sangue quando Hwan Sung-gon entrou na sala de aula. Ji-han mal podia imaginar que Hwan Sung-gon teria um trabalho honesto. Ji-han chega à casa de Sun-il e toca a campainha. Nuna o recebe na porta. Ao entrar, ele pergunta onde estão os outros estudantes, pois não havia ninguém presente. Nuna explica que pediu para que não viessem hoje, pois teriam algo importante para fazer. Ji-han questiona o que seria, e Nuna responde: Você é a coisa importante. Devido à habilidade de Ji-han e ao fato de ter curado completamente Sun-il, isso não é uma tarefa fácil. Nuna segura o braço de Ji-han e o leva pela casa até chegar ao local onde Sun-il estava treinando. Ji-han percebe uma quantidade enorme de energia ao redor do corpo de Sun-il, emanando como uma espécie de fumaça. Então, isso é o que, além de Sun-il, há também um velho ancião, chamado Shin Sun-oh, a pessoa mais velha da casa. Ele tinha ressentimentos em relação a Ji-han no passado, por ter apresentado jogos ao Sun-il. Entretanto, eles se aproximaram com o tempo. Ji-han pergunta se era certo deixar Sun-il fora das tendências das novas tecnologias, chamando-o de vovô. Ele se pergunta em que nível o velho ancião se encontra, mas ao olhar, só consegue ver que ele é o líder do Shunbu-moon, com seu nível oculto por pontos de interrogação. Em jogos de RPG, às vezes não é possível visualizar o nível de uma criatura quando a diferença de nível entre o personagem e o monstro é muito grande. Ji-han deduz que o nível do vovô deve ser muito alto. O ancião do Shunbu-moon o convida a se aproximar, e Ji-han se dirige a ele. Ji-han pergunta se Sun-il já está treinando, e o ancião explica que queria testar se ele estava realmente recuperado. Ele menciona que ouviu falar que Ji-han é um usuário de habilidades naturais e comenta: "O mundo está perdido. Como alguém como você se tornou um usuário natural?" Ji-han responde: "O que tem de errado em ser eu?" O ancião se vira para Sun-il e pergunta como ele está. Sun-il confirma que está bem, e o ancião afirma que ele pode descansar agora. Essa confirmação leva o ancião a acreditar que a habilidade de Ji-han é real, uma vez que Sun-il se recuperou completamente graças a ela. O vovô olha para Nuna e pede que ela traga aquilo. Ele menciona a Ji-han que ouviu falar que ele pode aprender segredos contidos em livros apenas tocando neles, e Ji-han confirma que sim. O vovô questiona se não há nenhum efeito colateral, e Ji-han responde que não está ciente de nenhum. O ancião pede para ver a mão de Ji-han, e ao tocá-la, diz que não sente a energia de Ki, mas claramente percebe um poder lá dentro. Ji-han sugere que seja devido seus pontos de mana. O vovô então comenta que Ji-han não deveria ser capaz de usar a recuperação da alma Yun-hong com mana.
Sunil explica que essa habilidade parece ser uma característica única. O vovô pergunta se isso implica que o mundo está se adaptando à habilidade de Ji-han, e Sunil confirma, sugerindo que esse pode ser o caso. Nesse contexto, o vovô afirma que essa habilidade é de classe brilhante. Sunil explica que o clã divide as habilidades em 5 categorias: humano, Ioma, Phantom, Ren e brilhante, sendo que atualmente ninguém pertence à classe brilhante. Ji-han fica surpreso e feliz ao saber que sua habilidade é tão única. Logo, Sai-young retorna com aquilo que o vovô havia solicitado. Ela traz uma grande caixa, e Ji-han comenta o quanto Nuna é forte por carregá-la, o que a faz ficar irritada e soltar a caixa de seu pé. Quando Ji-han vê a caixa, ele sente que ela está emitindo um tipo estranho de energia. Ele fica surpreso ao perceber que agora é capaz de sentir a energia emanando das coisas. Ao abrir a caixa, ele pergunta o que são esses livros. Nuna explica que são as técnicas básicas das artes marciais do clã. Embora pessoas de fora do clã possam aprender essas técnicas, elas não são compartilhadas com qualquer um. Ji-han questiona a importância dessas técnicas, e Nuna confirma que são importantes. Ele se sente envergonhado quando Nuna se abaixa para pegar os livros na caixa, pensando que ela deveria vestir roupas melhores e se perguntando se o vovô não reclama sobre a forma como ela se veste. Na real, achei que Nuna está vestida até comportada, não saquei qual é a do prota. Nuna pega um dos livros e o entrega a Ji-han. Ele pergunta o que deve fazer com o livro, e o vovô explica que ele deve tentar aprender. O vovô confirma que acredita na habilidade de Ji-han, mas deseja vê-la em ação com seus próprios olhos. Ji-han pergunta se não há problema em os livros desaparecerem, e o vovô responde que são cópias, portanto, não se importa com isso. Ji-han pega o livro pronto para aprender, tocando-o. Imediatamente, uma janela de diálogo aparece, perguntando se ele gostaria de aprender a habilidade. Ele confirma que sim, e assim aprende a técnica espiritual Chumbu. Ji-han sente os conhecimentos sobre Qi fluindo em sua mente, compreendendo a habilidade que acabou de adquirir. Essa técnica aumenta passivamente todos os seus atributos em 10%. O livro que estava em suas mãos se desfaz em fragmentos de luz até desaparecer por completo. O velho ancião fica curioso, notando que o livro realmente desapareceu. Além disso, ele consegue sentir a energia emanando de Ji-han. Ele pede a Nuna que entregue os outros livros. Ji-han pega o segundo livro e pergunta se deve aprendê-lo também. Nuna confirma, dizendo: sim, tente. Desta vez, uma janela de advertência aparece, alertando que aprender essa técnica poderia gerar um efeito negativo devido à técnica espiritual Chumbu. Ela pergunta se ele deseja aprender mesmo assim. Ji-han menciona que há um efeito de detrimento na habilidade, e Nuna pergunta o que isso significa. Ji-han, surpreso, questiona se Nuna nunca jogou nada antes, enquanto Sunil confirma que ela não tem experiência em jogos. Você parece uma bárbara fora de época, comenta Ji-han, provocando uma resposta irritada de Nuna. Quer morrer? Ji-han então explica que o sistema costuma fornecer informações sobre as ações do jogador, indicando se algo foi bom ou ruim. O ancião fica interessado e pergunta o que o sistema informou sobre a habilidade de Ji-han. Ele explica que o sistema o advertiu sobre algum efeito negativo devido à técnica espiritual Chumbu. O vovô sorri, afirmando que, como suspeitava, a habilidade de Ji-han é realmente especial, já que o sistema o alertou sobre os cruzamentos dos fluxos. Em seguida, ele pede a Nuna que entregue um livro específico, livro de skill, técnica divina Chumbu, e uma janela de diálogo aparece perguntando se ele deseja aprender essa habilidade. Ji-han pergunta ao vovô se deve fazer isso, e o vovô confirma, pedindo a Ji-han que o informe se aparecer outra advertência semelhante à anterior. Ji-han pressiona confirmar, e mais uma vez, recebe um aviso, desta vez indicando que sua inteligência é muito baixa e precisa ser de pelo menos 90 para aprender a técnica. Ji-han informa ao vovô que não conseguiu aprender a técnica pois precisa de 90 pontos de inteligência. Curioso, o vovô pergunta a Ji-han o que são esses pontos de inteligência. Ji-han explica que em jogos, os personagens têm suas habilidades representadas por valores numéricos. Ele ilustra isso, dizendo que com um ponto de força, você pode carregar uma pequena pedra. Mas com 100 pontos, pode facilmente segurar uma pedra gigante. O vovô menciona que talvez precise aprender mais sobre jogos para entender a habilidade. E Ji-han diz que é uma ótima oportunidade, e diz conhecer alguns novos que lançaram para indicar. No entanto,
o ancião logo desiste da ideia. O velho pergunta se ele realmente fica mais inteligente ao aumentar sua inteligência, e Ji-han confirma que, a princípio, sim. Ele chama a habilidade de Ji-han de habilidade de maturação tardia. Ji-han pergunta o que isso significa, e o vovô explica que, entre as habilidades naturais, existem algumas que são excepcionalmente fortes desde o início, e outras, como a de Ji-han, que podem não ser as mais fortes inicialmente, mas têm potencial ilimitado para se tornarem mais fortes. Em seguida, o vovô pede a Sai-young que entregue os outros livros de habilidades e instrui Ji-han a aprender todos eles. Ele questiona se está tudo bem aprender todos, e o vovô tranquiliza-o, afirmando que são apenas técnicas básicas, sem problema. Ji-han então aceita. Técnica de espada Shunbu, técnica de artes marciais Shunbu, técnica de pés Shunbu e técnica do Ki exterior Shunbu. Ji-han se sente incrível com todo o conhecimento que adquiriu e a energia que flui dentro dele. O combo dessas habilidades aumentou todos os seus status em 2 pontos, tornando-o mais forte. O vovô pergunta como ele se sente, e Ji-han responde que realmente se tornou mais poderoso. O vovô acha estranho que ele possa usar as técnicas imediatamente após aprender, e Ji-han explica que isso é normal em jogos. O ancião também diz que ouviu que ele obtém técnicas de artes marciais, chamadas de skills, e que elas têm níveis. Ji-han confirma que o sistema tem níveis de maestria, e que usar a mesma skill várias vezes aumenta seu nível. Para ilustrar, Ji-han retira seu taco de beisebol e o golpeia no chão, criando um pequeno buraco. Ele mostra que tem uma skill chamada Maestria em Bastões, e que a aumentou de nível, explicando que agora causa muito mais dano, como demonstrado pelo buraco no chão. O ancião sugere que Ji-han comece a frequentar o dojo a partir do dia seguinte, e que ele mesmo falará com a sua mãe. Ji-han fica confuso, pensando se sua mãe também poderia ser uma usuária de habilidades, como ele suspeitava. Enquanto pensa, o ancião pergunta se Ji-han não está disposto a treinar. Ji-han explica que, na verdade, ele não precisa treinar, já que suas habilidades aumentam automaticamente com o uso. Mas o vovô insiste que não se trata apenas de habilidades, pois mesmo que ele saiba o básico e aumente suas habilidades, não ficará verdadeiramente mais forte sem experiência real em combate. É por isso que o vovô insiste que Ji-han comece a treinar. Ji-han caminha de volta para casa, ponderando sobre o que o vovô disse e percebendo a importância da experiência em batalha. Ele reflete sobre como a habilidade de controlar um personagem em um jogo não é suficiente se você não tiver a maestria necessária. Significa que um personagem de um jogo poderoso pode não ser eficaz nas mãos de alguém que não sabe jogar. Ele compreende que o treinamento no dojo será importante para seu desenvolvimento. Enquanto se aproxima de casa, Ji-han se pergunta como sua mãe reagirá quando ele lhe disser sobre o dojo e se permitirá que ele treine lá. Além disso, ele especula sobre o nível de habilidade de sua mãe e o que ela está escondendo. Enquanto pensa nisso, Ji-han também se pergunta se seu pai, que está atualmente em uma viagem de negócios na América, possui habilidades semelhantes. Há muitos mistérios em sua família. Chegando em casa, Ji-han encontra um bilhete de sua mãe, informando que ela retornaria tarde, pois havia ido à academia para encontrar uma amiga. Ele acha isso um pouco suspeito. No dia seguinte, uma janela de diálogo aparece como um despertador. Parece o sistema o acorda todas as manhãs. Sua mãe já está na cozinha preparando o café da manhã quando ele desce. Surpreendentemente, ela diz que ouviu dizer que ele terá aulas particulares no Sunil. Ji-han fica intrigado, imaginando como ela já estava a par disso e por que estava tão tranquila a respeito. Na escola, ele ainda fica perturbado com a indiferença de Kwon Shi-yoon, mesmo que tenha decidido ignorá-la, e o fato do óculos escuro atuar como seu professor, tornando tudo ainda mais esquisito. Durante a aula de artes, a professora anuncia que eles farão esculturas de argila, e isso valerá pontos no boletim. Ela avisa que será fácil ganhar pontos, mas se as esculturas ficarem uma merda, eles não ganharão nada. Ji-han começa a trabalhar em sua escultura, lembrando-se do slime negro. Enquanto molda a argila, uma nova habilidade é desbloqueada. Skill de construção criada. Após o término da aula, Ji-han, enquanto caminha em direção à casa de Sunil, reflete sobre o quão conveniente é possuir uma habilidade de criação. Ele começa a pensar em como essa habilidade pode ser explorada, mas é lembrado da descrição que a habilidade de criação deu à sua escultura de argila. Gosma de argila foi feita porcamente pelo construtor novato, Han Ji-han, o gamer,
O seu valor artístico é inexistente e é um insulto para as artes. E fica muito bolado com essa descrição. À medida que continua a caminhar, Ji-han também pondera sobre sua necessidade de adquirir mais habilidades passivas. Ele percebe que, embora as habilidades ativas sejam úteis, elas consomem MP e tempo para serem usadas, enquanto as habilidades passivas estão sempre ativas, não requerem o uso de MP e não precisam ser conjuradas, e conclui que talvez seja um dos caminhos para se tornar mais forte. Ele chega à casa de Sun-il, encontrando o portão aberto. Sem hesitar, decide entrar, pois estava lá para treinar. Ao atravessar o portão, ele entra automaticamente na barreira dos Chumbu-moon. O que está acontecendo aqui? Ji-han se questiona enquanto olha para cima e vê ninguém menos que o Invocador Sombrio. E aqui terminam minhas explicações, afirma o Invocador. Do outro lado, o ancião dos Chumbu-moon compreende o ponto que Hwan Sung-gon quer chegar, embora não acredite que seja benéfico para a ilha. Ele pergunta o que fará sobre isso. Não é esse o motivo de eu estar fazendo essa proposta, responde Hwan Sung-gon. Embora o contexto da conversa não esteja claro, o ancião expressa sua compreensão e afirma que não interferirá nos objetivos de Hwan Sung-gon, mas depois aponta para Ji-han. E quanto a ele, indaga o ancião, continuando a dizer: ele entra em barreiras ilusórias sem perceber. Isso não seria um problema para você? O Invocador Sombrio fixa o olhar em Ji-han. Segundo ano, turma 8, Han Ji-han, é você, ele diz. Ji-han responde dizendo que é bom ver seu professor novamente, algo que ele não esperava naquele momento. O Invocador Sombrio comenta que também não esperava encontrar Ji-han ali. Ji-han começa a se perguntar se o Invocador Sombrio se lembra apenas dele da escola e se não recorda do incidente com a garota de cabelos vermelhos. O Invocador Sombrio pergunta então ao ancião se Ji-han entra em uma barreira sempre que deseja. O ancião confirma que parece ser o caso. O Invocador Sombrio, em resposta, diz que não se importa se 1 ou 2 forem destruídos por dia. Em seguida, ele desaparece e a barreira dos Chumbu-moon é desfeita. Ji-han, confuso e surpreso, se questiona: mas que porra acabou de acontecer aqui? Logo, Ji-han está treinando com Sun-il. Ele pergunta a Sun-il se não deveria saber o que acabou de acontecer. Sun-il responde que não, afirmando que Hwan Sung-gon tem seus motivos e não é necessariamente um cara mau. Então ele não é o vilão? Questiona Ji-han, e Sun-il confirma que não. Enquanto treinam, Ji-han nota que seu corpo está se movendo de maneira muito natural, e ele atribui isso às técnicas de artes marciais Chumbu que aprendeu. Sun-il o elogia, dizendo que ele está melhorando muito rapidamente. Eles continuam o treinamento por mais algum tempo, até que Sun-il decide encerrá-lo. Ele sugere a Ji-han que ele deveria tentar usar armas também. Ji-han concorda, pensando que usar armas pode ser uma vantagem adicional, recordando como seu taco de beisebol o ajudou sendo usado como uma arma. Ele pergunta se Sun-il tem alguma recomendação, e sem hesitar, ele responde: espadas, obviamente. Ji-han pede mais sugestões. Lanças e machados, responde Sun-il. Ji-han questiona se ele tinha arcos e também pede a lança e a espada, pois queria aprender todos. Tão ganancioso. Por que um arco? Pergunta Sun-il. Ele responde que os zumbis que enfrentou eram bem lentos e talvez fosse eficaz usar um arco. Ji-han também se lembra da pedra da alma que havia dropado e a mostra a Sun-il. Sun-il diz que consegue sentir algo vindo da pedra e não consegue acreditar que os zumbis estejam dropando isso. Ji-han guarda novamente a pedra no inventário e continua a conversa anterior, dizendo que deve ser difícil conseguir todas aquelas armas. Sun-il diz que tem algumas e que vai dar a ele. Em um instante ele volta com uma espada. Espada Chumbu, Rank, Especial. Ji-han fica encantado por ser um item raro e diz que talvez agora mate os zumbis com um único ataque. Sun-il diz então para começarem o treino com espada. Ji-han começa gritando: técnica de espada Chumbu, e o som da espada cortando o vento é audível. Sun-il diz que Ji-han não está movendo o ki interior corretamente, então eles continuam a praticar. Durante a repetição, Ji-han obtém a skill Maestria de Espada e continua o treino, aumentando o seu nível de maestria. Como de costume, quando Ji-han volta para sua casa após o treino, ele entra em alguma barreira, e agora que ele possui uma arma, está ainda mais fácil. Após o massacre, ele rapidamente quebra a barreira ilusória. Enquanto caminhava de volta para casa, Ji-han teve um susto quando alguém surgiu atrás dele. Quando se virou, deparou-se com a garota de cabelos vermelhos. Han Ji-han, segundo ano,
classe 8, dizia a garota. A surpresa fez Ji-han se questionar quanto tempo ela estava ali, o observando. Ele tentou disfarçar a surpresa e a cumprimentou pelo nome, perguntando se era a primeira vez que estavam conversando. A garota de cabelos vermelhos confirmou que era a primeira vez e se aproximou. Ji-han indagou sobre o motivo de sua abordagem. Ela foi direta, querendo saber qual era a relação dele com os Chungbumon e também com o professor de química Hwan Sung-gon. A pergunta o irritou, relembrando do primeiro encontro em que ela o questionou e saiu sem dar respostas. Ele então questionou Kwon Shi-yun se ela nunca o havia visto antes de ambos frequentarem a mesma escola. Ela, incrédula, afirmou: "Sem chance. Eu nunca encontrei você na minha vida antes." Parece que a garota de cabelos vermelhos era bonitinha, mas uma completa tapada. Ji-han tentou refrescar a memória dela, relembrando o incidente com Hwan Sung-gon. Ela finalmente pareceu fazer a conexão, reconhecendo Ji-han como o garoto do encontro anterior. Ji-han então explicou que não tinha nenhuma relação com Hwan Sung-gon e que era próximo dos Chungbumon devido à amizade de longa data com Sunil, desde a infância. "Agora entendi. Certo, a sua cara, eu vou lembrar", disse Kwon Shi-yun, enquanto Ji-han a repreendia por já ter dito isso antes. Ela, no entanto, afirmou que não se lembrava de ter dito antes, mas afirma que dessa vez vai lembrar. A troca de palavras deixou Ji-han frustrado. A garota de cabelos vermelhos então informou que estaria observando Ji-han. Ela pediu que ele se mantivesse afastado de Hwan Sung-gon e, assim como da primeira vez, virou as costas e desapareceu. Ji-han ficou novamente confuso e sem respostas. Ji-han está na escola, aula de química com o invocador sombrio, e agora a garota de cabelos vermelhos não tira o olho dele. E ele ainda deve fingir que não tem nada de estranho naquilo tudo. No horário do almoço, Ji-han se junta a Sunil. Eles começam a bater um papo, e Sunil já nota que Ji-han está mais forte. Ele quer saber se nosso protagonista ainda está exterminando zumbis por aí. Ji-han não tem muito controle sobre isso, já que eventualmente acaba se deparando com eles dentro de uma barreira. A questão dos pontos de status surge de novo. Ji-han diz que agora está no nível 14 e fica pensando como distribuir esses pontos. Sunil dá a dica para ele equilibrar, mas Ji-han explica que não é tão simples assim. Se você errar a distribuição, pode acabar com um personagem fraco no late game, e não tem como voltar atrás, uma vez que você evoluiu o personagem de forma incorreta. É uma decisão que tem que ser bem pensada. Sunil tenta mostrar outro lado, dizendo que talvez as coisas funcionam de forma diferente no mundo real. Ele aponta como Ji-han aprendeu as técnicas do clã e conseguiu ficar forte, sem depender exclusivamente de pontos. O Prota, por sua vez, lembra da técnica divina que está fora de alcance por precisar de 90 pontos de inteligência. Sunil sugere que ele poderia fortalecer sua força e vitalidade para compensar a falta de velocidade com técnica. Mas Ji-han sabiamente pensa além das lutas no abismo. Ele precisa manter sua vida normal, estudar para as provas e pensar em conseguir um bom emprego. Sunil fica surpreso com a ideia de Ji-han querer um emprego. Ele até menciona a possibilidade de trabalhar no abismo, mas Ji-han não vê isso com bons olhos. Ele diz que pode matar alguns zumbis, mas não pode matar uma pessoa, acreditando que a vida no abismo se resume a matar pessoas. Além disso, com suas habilidades, ele pode se destacar em várias áreas, seja aumentando sua inteligência para entrar nas melhores faculdades, ou focando em outros status para se tornar um grande atleta. Ji-han percebe que mesmo na família de Sunil, eles têm empregos normais, como o dojo de taekwondo. Ele revela que seu problema é que não tem algo que realmente queira fazer no futuro. Sunil sugere que Ji-han poderia se tornar um jogador profissional, já que gosta de jogos. No entanto, Ji-han está ciente de que na vida real, não podemos fazer apenas o que gostamos, e menciona que sua mãe gostaria que ele se tornasse um juiz. Nesse ponto, Sunil já não entende mais porra nenhuma. Eles continuam conversando sobre profissões e o futuro, até que Sunil sugere que Ji-han aumente sua inteligência, o que o ajudaria a tomar decisões melhores. No entanto, Ji-han percebe que Mal tem habilidades que usam mana para aumentar sua inteligência. Mas, de repente, uma ideia brilhante surge em sua mente. Ele pode ser carregado por Sunil em uma PT. Empolgado, ele propõe a Sunil que eles caçem juntos em uma PT, com Sunil atuando como seu tanque, para que ele possa evoluir rapidamente. Então, ao anoitecer, eles entram em uma barreira, cercados por zumbis.
Sunil pergunta se isso vai funcionar, e Ji-han responde que deve dar certo. Ele nota que Sunil subiu de nível novamente, e agora estava no nível 29. Ji-han decide que é hora de rushar alguns níveis. Ele diz, criar PT, e uma janela de diálogo do sistema aparece, perguntando se ele gostaria de dar um nome para a PT. Ji-han consulta Sunil sobre o nome, mas ele diz que qualquer nome serve, pois não é importante. Então, o prota coloca o nome da PT de Vamos nessa, Sunil. Sunil comenta sobre o nome, questionando por que escolheu algo tão idiota. Ji-han responde que é porque ele vai ser carregado. Agora Ji-han envia um convite para Sunil para ingressar na PT. E para sua surpresa, uma janela de diálogo realmente também aparece para Sunil. Um zumbi está mordendo o braço de Sunil, mas nada acontece. Uma aura verde começa a emanar do corpo de Sunil, e Ji-han, curioso, pergunta se aquilo é tipo uma barreira ou algo assim. Sunil diz que é apenas uma técnica de defesa. Usando o seu ki interior, você fortalece o corpo, deixando-o mais resistente. E ele até solta que, com essa técnica, seria possível de resistir até a cortes de espada. Mesmo sem dor, não é muito confortável um zumbi mordendo seu braço, então ele diz para o prota matar logo. Ele não perde tempo e desfere uma estocada na cabeça do zumbi, subindo de nível. Sunil pergunta se ele também ganha experiência com isso, e o nosso protagonista não tem certeza, mas decide dar uma conferida. Usando seu observador no Sun-il, percebe que os status do cara estão bem mais altos do que o seu nível indicaria. A pergunta que não quer calar é: o quanto esse cara treinou? Ji-han pede para Sunil lurar um zumbi e abre a janela de opções de PT, tentando escolher distribuição de experiência por igual. Mas não é possível, porque a diferença de níveis entre os dois é maior do que o limite permitido para a divisão igual. Enquanto Sunil segura um zumbi pelo pescoço, o prota explica a situação. Ele pede para Sunil dar um jeito no zumbi para ver se a experiência dele aumenta. Acontece que Sunil destrói o zumbi sem o menor esforço, com uma facilidade de dar medo. Quando Ji-han checa a experiência de Sun-il, ele vê que aumentou, mas só em míseros 0,2%. Parece que upar desse jeito não é muito viável. Mas Ji-han conseguiu uma boa informação. Ele percebe que sua habilidade pode ser aplicada a outras pessoas se estiverem em uma PT, e pensa de quais mais formas poderia explorar isso. E isso abre um monte de possibilidades na sua mente. As coisas estão ficando mais complicadas para o nosso protagonista. A experiência que ele ganha por matar zumbis está diminuindo, e agora ele só recebe 1% de experiência por morte. Essa taxa de ganho está caindo rapidamente, e Ji-han começa a perceber que não será fácil conseguir os 90 pontos que precisa. Parece que a evolução por meio dos zumbis está chegando ao seu limite. Sunil pergunta por que Ji-han quer 90 pontos, e nosso prota, meio sem jeito, acaba revelando que precisa deles para aprender a técnica divina Chumbu. Sunil diz que essa técnica é uma das mais fortes do clã e que não a daria a ele assim, com facilidade. O prota finge que nem queria tanto assim. Ele decide então mudar sua meta para 60 pontos em inteligência. Ele acredita que, ao atingir esse nível, poderá testar suas novas habilidades e, assim, decidir o que fazer em seguida. Ji-han então aloca todos os seus pontos atuais em inteligência, na janela de status. Com isso, ele pega uma skill chamada Afinidade por Mana, só porque sua inteligência passou de 50. Sunil pergunta: e aí, qual é a desse poder? Ji-han, bem tranquilo, solta a informação de que essa habilidade aí melhora a afinidade dele com a mana, além de turbinar em 30% os efeitos relacionados ao MP das skills. Até mesmo a técnica de respiração Chumbu vai ficar 30% mais poderosa. Com essa explicação, Sunil fica ligado e comenta que isso parece ser parecido com a construção do céu e terra. Agora o prota que está curioso e manda a pergunta: mas que raios é isso? Sunil solta a resposta e diz que é quando alguém tem um corpo perfeito para aprender artes marciais, que é sensível às auras à sua volta. Ele também deixa claro que existem vários tipos de talentos diferentes que alguém pode ter. De volta à caçada, tentando subir mais um nível e alcançar seus almejados 60 pontos de inteligência. Ele levanta sua mão para lançar um Hadouken, e agora, com sua inteligência aumentada, o Hadouken sai muito maior e mais poderoso. O que foi isso que você acabou de fazer? Pergunta Sunil. E Ji-han, todo orgulhoso, explica que foi o raio de energia e como ela ficou mais poderosa com seu aumento de pontos em inteligência.
Sunil diz que existe uma técnica chamada Palma do Vento nas artes marciais, explicando que a técnica é semelhante àquela que Ji-Han acabou de executar, mas muito mais poderosa. Ele diz ao prota que parece que ele não precisa mais tancar para ele. Sunil então sugere que eles foquem no treinamento das habilidades, como o uso da espada ou aprimoramento das artes marciais, em um combate real contra os zumbis. Ji-Han decide começar com as artes marciais e ativa a técnica de respiração Chumbu. O Ki começa a fluir através de seu corpo, e ele avança na direção dos zumbis, usando apenas suas habilidades de artes marciais. Surpreendentemente, ele é capaz de enfrentar os zumbis com golpes eficazes, mesmo sem uma arma. Uma janela de diálogo aparece, notificando-o de que ele usou a técnica das artes marciais Chumbu, o golpe dos 8 trigramas, sem ter a habilidade correspondente e sua maestria sobre em 10%. Ji-Han encontra um item no chão que parece ser um dente. O sistema informa que esse item é um dente dos mortos, normalmente usado em magia negra, e também como material de alquimia. Sunil não entende como um zumbi poderia dropar um dente. A barreira de Hwang-Sung-Gong junta os espíritos dos mortos. E os zumbis são apenas esses espíritos. É possível acertá-los de destruí-los, mas não deveriam deixar nenhum item já que eles não têm corpos reais, apenas espíritos. A conversa é interrompida por um rugido alto, e quando Ji-Han e Sunil olham, percebem que os zumbis estão se reunindo e se transformando em uma criatura gigante. Parece que o chefão final da batalha acaba de aparecer. O chefão final é chamado de Zumbi da Legião e está no nível 34. Ji-Han ativa o observador para obter mais detalhes sobre o inimigo. Ele descobre que quando uma grande quantidade de zumbis se sente ameaçada devido a serem caçados excessivamente, eles se juntam para formar um Zumbi da Legião. Ji-Han explica a Sunil o motivo do chefão aparecer, e eles rapidamente consideram a possibilidade de fugir da barreira. No entanto, logo percebem que a fuga é impossível. Nem mesmo Sunil consegue escapar. Parece que não podem fugir sem derrotar o boss. O zumbizão se aproxima deles e prepara um ataque, estendendo a palma de sua mão. Rapidamente, eles se esquivam do golpe que destrói o chão onde estavam segundos antes, mostrando o quão letal o ataque do zumbizão boss pode ser. Ji-Han começa a lançar seus Hadoukens consecutivamente, mas eles não parecem ser muito eficazes contra o boss. O zumbizão abre a boca, e Ji-Han acredita que ele está prestes a disparar algo de dentro dela, mas em vez disso, ele desfere outro golpe com a palma da mão. Ji-Han rapidamente salta para se esquivar do ataque, e ao se levantar, vê que Sunil havia arregaçado a batata da perna do zumbizão com um soco. Ser grande não significa ser forte, ele dizia, e encoraja Ji-Han a continuar atacando. Ele saca sua lança do inventário e parte para uma estocada. Embora ele cause um dano crítico, ainda está longe de ser suficiente para derrotar o zumbizão. O boss solta um rugido ensurdecedor, fazendo o ambiente tremer, e então crava seus dedos no chão, quebrando-o e levantando um grande pedaço de rocha, que ele arremessa em direção a Ji-Han, que consegue correr a tempo de desviar do ataque. Sunil alerta para que ele tenha cuidado, já que o chefe está entrando em um estado de fúria. Ji-Han tenta mais uma vez lançar seu Hadouken, sem êxito novamente. O zumbizão fica pistola e lança outro pedaço de chão em direção a ele. Ji-Han percebe que a única vantagem que tem até agora é a lentidão do chefe. Ele pede a Sunil para distrair o chefe enquanto ele elabora um plano. Ji-Han levanta o braço com a palma aberta e começa a canalizar a energia para o Hadouken. No entanto, em vez de lançar o ataque imediatamente, ele decide alimentá-lo com mais mana para aumentar seu poder. Embora eu ache que parece mais um Hadouken, o próprio prota diz que se parece com o Kamehameha de Dragon Ball. Ele sente que, se acertar o boss, causará um grande dano. Ele começa a pensar em como pode tornar seu ataque ainda mais forte. Ji-Han concentra sua energia para fazer a esfera de mana girar, e agora mais parece um Rasengan de Naruto. A esfera de mana gira a uma velocidade incrível, criando uma espiral de energia ao seu redor. Mirando o zumbizão pistola que está distraído por Sunil, Ji-Han dispara seu poderoso. Ele atira o Rasenhameha. O ataque atinge a cabeça do chefe, que é imediatamente desintegrado, desaparecendo em uma nuvem de fumaça negra. Ji-Han comemora sua vitória. Seu nível aumenta e ele recebe o título de Matador de Zumbis. O sistema o informa em uma caixa de diálogo que ele pensou em uma nova skill e pergunta como gostaria de nomeá-la. Ele decide nomeá-la de Raio de Energia em Espiral. É Rasenhameha. Ao ler a descrição de sua nova habilidade, ele percebe quão poderosa ela é.
e ele acha que é perfeita para ser um golpe final, algo como uma habilidade suprema. Sunil questiona se Ji-han não vai pegar aquilo, referindo-se aos drops. Ji-han verifica se há algo no chão, já que derrotar um chefe normalmente resultaria em drops. Ele encontra 3 itens. Eles olham incrédulos para os drops. Isso é dinheiro? Pergunta Sunil, e Ji-han confirma. Sim, é o que parece. Tentando encontrar alguma lógica, Ji-han menciona que em jogos, monstros costumam dropar dinheiro, então não seria estranho que isso acontecesse ali também. Eles questionam se o dinheiro é real, mas a resposta só virá quando tentarem depositá-lo em um banco. Ji-han guarda o dinheiro em seu inventário, que totaliza cerca de R$1.000. Quanto ao próximo drop, eles especulam se são realmente poções. Ji-han ativa o observador e confirma na descrição dos itens que são, de fato, poções de recuperação instantânea com sabor de morango. Ele pergunta a Sunil se existem itens assim no abismo, e Sunil confirma que sim. São poções feitas por alquimistas de alto nível e são extremamente caras, chegando a custar cerca de R$20.000 por unidade. Ji-han entrega 3 poções a Sunil, explicando que é comum dividir drops quando se caça em grupo, e Sunil esteve o ajudando no treinamento. Ao olhar para o último drop, ele vê que é um livro, mas não um livro comum, e sim um livro de skill chamado Drenar Energia, com o rank raro. Ji-han fica empolgado e conta a Sunil que é um livro de skill, uma técnica que permite absorver a energia vital do oponente. Ele começa a gargalhar, expressando o quanto se sente sortudo por encontrar tal item. No dia seguinte, enquanto caminhava para a escola, Ji-han estava imerso em pensamentos sobre sua batalha contra o zumbizão e o livro que tinha dropado. Ele estava tão distraído que não percebeu quando Sunil se aproximou no caminho e o questionou sobre o que estava fazendo. Ji-han explicou que estava pensando na luta da noite anterior e que, embora fosse algo comum para Sunil, era a primeira vez que ele derrotava um boss. Sunil respondeu que não havia problema em ficar feliz com essa conquista, mas que precisavam se apressar para não se atrasarem. Em seguida, ele perguntou a Ji-han se ele já tinha usado o dinheiro que dropou. Ji-han revelou que ainda não tinha gasto o dinheiro, e Sunil sugeriu que ele o utilizasse logo para verificar se era real. Também mencionou que já havia testado as poções e confirmado que eram genuínas. Nesse ponto, ele menciona a lei da conservação da massa e destaca que até objetos sobrenaturais estão sujeitos a essa lei. A criação de algo a partir do nada poderia, portanto, afetar o equilíbrio dessa lei. Sunil acrescenta que a única coisa que pode tornar o impossível possível são milagres, que não se encaixam nas regras da lei da conservação da massa. E acaba deixando escapar que é por isso que Hwan Sung-gon está reunindo espíritos vingativos com sua barreira ilusória. Quando Ji-han pergunta sobre os motivos de Hwan Sung-gon, Sunil fica relutante em compartilhar detalhes e afirma que não é nada importante. No entanto, Ji-han percebe que Sunil está escondendo informações cruciais, provavelmente porque a decisão já foi tomada de que os Chunbumon lidariam com Hwan Sung-gon, e ele decide não pressionar mais o assunto. Ji-han se sente um pouco perturbado na sala de aula, ciente de que, enquanto uma versão dele está vivendo uma vida normal e estudando, outra versão sua está se aventurando e adentrando cada vez mais no abismo. Repentinamente, uma sensação estranha toma conta dele, quando percebe que todos na sala de aula estão congelados, como se o tempo tivesse parado. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, Kwon Shi-yun aparece e anuncia que tem algumas perguntas para fazer a Ji-han. A Cabelos Vermelhos surpreende Ji-han, aparecendo repentinamente, mas a mente do jogador logo o tranquiliza. Ele pergunta o que ela quer e questiona se foi ela quem congelou o tempo. Shi-yun responde que é mais conveniente conversar dentro de uma barreira ilusória ativa. Ela o convida a segui-la para outro lugar, e Ji-han obedece, perguntando por que não podem simplesmente conversar na sala de aula. Shi-yun explica que as barreiras que congelam o tempo não têm uma duração muito longa, indagando se Ji-han estava ciente disso. Ele admite que não faz muito tempo desde que ele descobriu o abismo. Ela apenas assente, satisfeita que ele saiba disso agora. Eles logo estão no telhado, onde podem conversar em paz. Ji-han nota que a barreira já se desfez, com as pessoas retomando suas atividades. Ele pressiona Shi-yun para que ela diga logo o que deseja, evitando chegar atrasados para a aula. Ela então pergunta se ele sabe por que Hwan Sung-gon está coletando pedras de almas. Ji-han confessa que não faz a menor ideia. Com insistência, a jovem de cabelos vermelhos quer ter certeza de que ele não sabe nada sobre o assunto,
Ao que ele confirma que realmente não faz sentido ele estar ciente disso. Ela comenta que tem o observado, notando que ele entra frequentemente nas barreiras de Hwansung-gon. Ele explica que, por ser recente em relação às habilidades, não consegue identificar as barreiras e, portanto, acaba entrando nelas sem perceber. A jovem pergunta sobre a noite em que o encontrou saindo de uma barreira. Ji-han explica que aproveita essas situações para fins de treinamento. Shi-yun diz que tudo bem, então, mas diz para ele parar de entrar nas barreiras de Hwansung-gon. Ao perguntar o motivo para cabelos vermelhos, ela diz que é porque todas vão ser destruídas em breve. No final da aula, Sunil avisa a Ji-han para que não venha treinar hoje, devido a algo que está acontecendo lá no momento. Ji-han pensa que sua mãe provavelmente reclamaria, mas Sunil informa que ela já foi avisada, então sugere que Ji-han aproveite para descansar. Chegando em casa, Ji-han relata à sua mãe que não terá aulas com Sunil. Ela diz que ouviu dizer que o professor saiu do país por uma semana. Então Ji-han vai se trocar e em seguida almoçam juntos. Após o almoço, ela o encarrega de lavar a louça e Ji-han inesperadamente adquire uma habilidade para essa tarefa. Quando termina, ele menciona que vai para o quarto. Sua mãe o lembra da importância de estudar. E embora ele concorde, no fundo, não tem a menor intenção de abrir os livros. Ele liga o computador na tentativa de jogar, mas logo percebe que não consegue se concentrar. Ele se questiona se jogar sempre foi tão entediante assim, ou se talvez seja porque agora sua vida real agora é um jogo. Desligando o computador, ele se joga na cama, lutando contra o tédio e tentando decidir o que fazer em seguida. No dia seguinte, Ji-han está novamente entediado, pois não há treinamento com Sunil. Decidindo aproveitar o tempo, ele informa sua mãe que está saindo e ela pede para que ele volte antes do jantar, criando assim uma missão no sistema que o instrui a retornar antes das 7 horas. Ele caminha até um local isolado, pensando em como pode aprimorar as maestrias de suas habilidades. Com seus consideráveis pontos de inteligência, suas esferas de mana se tornaram seus golpes mais poderosos. Ele pondera sobre criar uma habilidade defensiva que o proteja enquanto mantém a distância dos inimigos. Começa então a criar uma barreira ilusória, como uma forma de experimentar a ideia de uma habilidade defensiva. Ao fazer isso, uma caixa de diálogo informa que sua habilidade de criação de dungeon subiu de nível, permitindo-o criar barreiras mais fortes. Na descrição, dizia que ele poderia criar barreiras vazias, ou barreiras com zumbis ou fantasmas. Isso iluminou sua mente. Ele percebe que agora pode treinar e aprimorar suas habilidades dentro de suas próprias barreiras. Deixando esse pensamento para o futuro, Ji-han se concentra na criação de sua habilidade defensiva. Ele canaliza sua mana em sua mão, expandindo-a e moldando-a até formar um escudo de mana. O sistema imediatamente avisa que uma nova habilidade foi criada por meio de uma ação especial, o escudo de mana. Ji-han já estava confiante que uma skill iria ser gerada se ele fizesse isso, então ele testa a skill. E uma esfera de mana se forma ao seu redor como um escudo. Agora, ele se esforça para criar uma habilidade de evasão, mas não tem ideia de como fazer isso. Inicia então uma série de poses e frases como fuga do perigo, teletransporte e técnica suprema de evasão. Surpreendentemente, uma caixa de diálogo aparece, mas Ji-han fica perplexo ao ler a descrição. Ato do tolo. Uma habilidade para confundir o inimigo agindo como um idiota. Não era o que ele tinha em mente. Ji-han continua a treinar o escudo de mana, buscando aprimorá-lo. Agora a habilidade está no nível 5, e ele já pode criar até 3 camadas extras de mana para fortalecê-lo. No entanto, utilizar as 3 camadas consome uma quantidade considerável de pontos de mana. Ji-han pondera a possibilidade de melhorar sua taxa de regeneração de mana, ou aprimorar o escudo de mana até o nível 25, o que diminuiria o custo de mana. Ele também reflete sobre suas prioridades no momento, decidindo que aprimorar a técnica de respiração Chumbu, que permanentemente aumenta seu MP, pode ser uma escolha sensata. Além disso, ele considera maneiras de tornar seu raio de energia mais poderoso. Grande parte do dano do raio provém da explosão de mana, então ele busca alterar o tipo de dano. Ji-han começa a canalizar mana em sua mão, condensando-a até que tome a forma de uma flecha. Uma caixa de diálogo do sistema informa a criação de uma nova habilidade, a flecha de mana. No entanto, Ji-han não está satisfeito e deseja ir além. Ele manipula a flecha para que gire rapidamente, fazendo a energia se espalhar em espiral. Ao lançar a flecha em uma árvore, ela a atravessa com grande força. O sistema novamente anuncia a criação de uma nova habilidade,
por meio de uma ação especial. A flecha de mana em espiral. Ji-han se sente satisfeito, percebendo que está expandindo seu arsenal de habilidades de ataque, tornando-se mais versátil. Ele volta seu foco para a defesa, priorizando o treinamento do escudo de mana. Quando sua mana se esgota, ele decide usar a técnica de respiração Chumbu, meditando para acelerar o aumento de seu MP. Isso lhe permite aprimorar 2 habilidades simultaneamente. Ji-han passa o restante do tempo meditando para melhorar a técnica de respiração Chumbu, até que percebe que já passam das 6h10. Ele deve retornar para casa antes das 7. Satisfeito com os resultados de seu treinamento, ele desfaz a barreira ilusória e aprecia o pôr do sol no horizonte enquanto volta para casa. Refletindo sobre seu passado, quando não possuía esses poderes, Ji-han reconhece que sua habilidade é algo que qualquer pessoa desejaria. No entanto, um sentimento ruim o assombra enquanto caminha. Ele se lembra do ditado: quando você olha muito para o abismo olha de volta para você. Ele se questiona se esse sentimento deriva do segredo que sua mãe guarda ou de sua preocupação com Sun-il. Ele se pergunta até quando poderá manter uma vida pacífica. Enquanto caminha, Ji-han ativa sua habilidade observadora em tudo que vê, para também aprimorá-lo. Pedregulho. Uma pedregulho encontrado ao lado da estrada. Uma rocha. O que você quer com isso? Papel de embrulhar hambúrguer do McDonald's. Um papel que algum idiota jogou no chão. Mas e aí? O que você quer com isso? Ji-han pensa que o sistema deve estar quebrado, como se estivesse debochando dele, perguntando: mas e aí? O que você quer com isso? De repente, durante uma dessas observações, o sistema emite um alerta sobre a existência de uma dungeon instantânea nas proximidades, onde a entrada automática está ativada. Ji-han procura ao redor, tentando identificar a barreira, enquanto ele questiona o significado da mensagem. Ele compreende que poderia ser mais esperto e abre as opções do sistema, uma descoberta inesperada. Seu mundo é um jogo, afinal. Agora tudo fazia sentido. Ele entrava nas barreiras sem saber por que a entrada automática estava ligada. Ele desativa a entrada automática para a dungeon, percebendo que agora pode escolher quando entrar nas barreiras. Por fim, ele confirma sua entrada em uma dungeon. Inicialmente tudo parece vazio até que ele encontra uma figura desacordada no chão. A garota é identificada como Invasora do Demônio das Trevas, nível 12, Hwan Sung-ga. Ao ativar sua habilidade observador, Ji-han coleta informações adicionais sobre ela, revelando que é uma estudante do 2º ano com o título de Fugitiva da Morte. Sung-ga é afetada por atributos sombrios e demoníacos desde o nascimento, constantemente drenando sua própria energia vital. Suas emoções incluem ansiedade, medo e desilusão. Ji-han se preocupa com o fato de ela ter desmaiado naquela barreira, temendo por sua vida. Ele se propõe a salvá-la, e enquanto o faz, admira sua beleza por um breve momento, pensando que ela é bem bonita. Ji-han é mesmo um cachorrão. Ele se questiona sobre a possível ligação entre ela e Hwan Sung-gon, uma vez que compartilham o sobrenome. Ji-han, além de cachorrão, também é um verdadeiro gênio. Ele encosta a mão em sua testa e sente um calafrio, muito devido ao status do Demônio das Trevas. Ji-han ativa a recuperação da alma Yun-hong, mas não surte nenhum efeito. Ele lembra como a skill de recuperação da alma poderia curar status negativos se usado pedras de almas. Ji-han tinha 89 pedras. Ele ativa a recuperação da alma Yun-hong usando a pedra de alma. Ele falha em curar os status. No entanto, o sistema também informa que mesmo que não tenha sido removido, os status negativos diminuíram. Ele continua usando as pedras e a habilidade de recuperação da alma até desfazer o status de congelamento do Demônio das Trevas e desmaio. No entanto, ele não pode curar o status de invasão do Demônio das Trevas, talvez porque seja uma condição inata, levando-o a considerar que sua habilidade de recuperação da alma precisa ser mais forte. Ele continua se perguntando sobre a origem de Sung-ga, convencido de sua ligação com Hwan Sung-gon. Inesperadamente, ela acorda e se levanta, olhando para Ji-han. Ela agradece e pergunta se ele é Ji-han. Não há razão para ela conhecer seu nome, então era mesmo parente do Invocador Sombrio. Ele confirma sua identidade e a tranquiliza, pedindo que não seja tão formal e para não se preocupar. Ao perguntar por que ela desmaiou naquele lugar, ela compartilha que ocasionalmente tem convulsões e o fato de que seu pai voltaria em breve. Agradecendo novamente, Ji-han pergunta sobre seu estado e informa que a tratou de emergência. Sung-ga percebe que está melhor, sentindo-se aquecida após o congelamento do Demônio das Trevas ter sido dissipado.
Ela, curiosa, questiona como Ji-han realizou a cura, e ele responde mencionando sua habilidade de cura. Neste momento, um homem se aproxima por trás de Ji-han e o toca nos ombros. Educadamente, Ji-han se curva, cumprimentando-o. É um prazer vê-lo aqui, professor. Hwan Sung-gon pergunta o que Ji-han estava fazendo com sua filha. Ji-han assegura que não realizou nada, que ele deva se preocupar, e sugere que não é seguro deixar sua filha sozinha, se ela está doente. Hwan Sung-gon agradece Ji-han e promete retribuir o favor. Em um instante, ele desaparece com sua filha em uma fumaça negra. Ji-han observa a cena e não consegue deixar de pensar na habilidade de teletransporte que Hwan Sung-gon utilizou. Com uma pitada de inveja, ele deseja possuir essa habilidade. Ji-han encontra-se novamente imerso em uma barreira ilusória, cercado por zumbis, aproveitando a oportunidade para aprimorar suas habilidades e testar sua nova técnica da flecha de mana. Enquanto coleta os itens que os zumbis derrubam, ele pondera sobre o sistema e sugere que ele precisa de uma atualização, já que nos jogos atuais, o saque é automático. Ele continua a eliminar os zumbis até que o temido zumbizão boss aparece. Agora, Ji-han não sente mais medo e ativa suas flechas de mana em espiral para derrubar o chefe. Com o monstro caído, ele lança sua skill suprema, o Rasenhammer-ha. Desta vez, ele consegue obter uma pedra da alma de nível superior aos pequenos fragmentos que vinha coletando. Os pensamentos de Ji-han então voltam-se para Hwan Sung-ga, a garota que conheceu recentemente, em especial para os status de invasora do demônio das trevas, que não conseguiu remover. Uma preocupação cresce em seu coração, fazendo-o sentir-se agoniado como se uma agulha o perfurasse por dentro. Parece que o cachorrão se apaixonou. Refletindo sobre o vasto potencial e habilidades extraordinárias presentes no abismo, Ji-han se pergunta se existe algo que possa curar Sung-ga, ou se a condição dela é irremediável. Decidindo que se preocupar não o levará a lugar nenhum, ele inclui a melhoria de sua habilidade de recuperação da alma Yun-hon em sua lista de prioridades para aprimoramento. Em outra cena, em um quarto que parece ser de hospital, Sung-ga encontra-se deitada na cama. A porta se abre, revelando a entrada de Hwan Sung-gon. Ele nota que o estado dela melhorou, observando que o poder do demônio das trevas diminuiu e o efeito de congelamento desapareceu, proporcionando um período de alívio. Agradecida, Sung-ga chama-o de papai. Hwan Sung-gon puxa uma cadeira e senta-se ao lado de sua filha. Ele acaricia sua cabeça e anuncia que a levará em uma viagem em breve, fazendo uma promessa. Sung-ga expressa sua preocupação de que ele possa se machucar muito por causa dela. Hwan Sung-gon a abraça e assegura que fará o que for necessário para curá-la, não importa o quão difícil ou o que ele tenha que fazer para isso. No dia seguinte, Ji-han se encaminha para a escola, com pensamentos voltados para o contínuo desenvolvimento de suas habilidades. Ele reflete sobre a importância da habilidade de cura, a recuperação da alma Yun-hon, e entende que não pode ignorar seu potencial. Além disso, pondera sobre o aprimoramento de sua habilidade de criação de dungeon, planejando criar barreiras com criaturas mais poderosas para seu crescimento. Ji-han se lembra do livro de skill de drenar a energia que possui, uma habilidade que ainda não dominou. Sem perder tempo, no meio da rua, ele materializa o livro e confirma sua aprendizagem com sucesso. Ele chega à escola. O teste de admissão acontecerá em breve, ciente de que sua inteligência agora alcança 65 pontos, superando até mesmo a representante de classe, Yu-jin, que tem 54 pontos. Yu-jin tinha uma inteligência demasiadamente alta para uma pessoa normal, e ela está no topo entre os melhores do colégio quando o assunto são notas. Enquanto caminha pela escola, Ji-han sorri, confiante de que em breve ocupará o topo das notas. Ao chegar à sala de aula, encontra a garota de cabelos vermelhos dormindo com a cabeça apoiada na mesa e também Sun-il. Sun-il olha contente para Ji-han e a cena. Ji-han está se esforçando para chegar cedo no colégio. Ele diz a Sun-il qual o motivo de vir para o colégio se for ficar dormindo o dia inteiro, se referindo a cabelos vermelhos. Sun-il diz apenas para não se importar. A conversa entre Ji-han e Sun-il gira em torno de seus treinamentos recentes e das habilidades que desenvolveram. Ji-han diz que agora está no nível 18 e diz sobre as novas habilidades que criou, como a flecha de mana. Sun-il comenta que Ji-han está se assemelhando cada vez mais a um mago e elogia seu progresso. O tópico do teste de admissão surge. Sun-il diz que estava tão ocupado no treinamento que havia esquecido, e quando Ji-han vai checar seu nível,
Sunil agora é nível 31. Ji-han informa Sunil que ele subiu de nível e decide discutir mais detalhes durante o intervalo, pois a aula está prestes a começar. Como de costume, a aula começa com o professor dedicado, conhecido por sua maneira rigorosa de ensinar e disciplinar os alunos na base da porrada. O professor anuncia a transferência de um novo aluno para a classe. Ji-han acha estranho. Não é comum estudantes transferidos, ainda mais todos indo para uma única classe. Dessa vez, a novinha safada que pergunta se é um garoto é a própria representante da sala Kim Yoo-jin. O professor dedicado já logo diz que é outra garota, e os moleques pulam de alegria. O professor chama a nova aluna, Hwan Sung-ga, que entra na sala. Ji-han arregala os olhos ao reconhecê-la imediatamente. O professor explica que Sung-ga é filha de Hwan Sung-gon e que, devido a uma condição médica congênita, ela se formou no ensino fundamental com apenas um exame geral. Ele acrescenta que, se sua condição de saúde piorar, ela poderá parar de frequentar a escola temporariamente e pede aos colegas que a recebam bem. Sung-ga se curva e faz uma breve apresentação, expressando o desejo de fazer amigos já que não pôde frequentar a escola devido à sua condição de saúde. Os garotos ficam empolgados com a chegada da nova aluna. O professor pede a Sung-ga que se sente na frente de Ji-han, e um aluno que ocupava aquele lugar questiona para onde ele deverá ir. O professor decide que ele se sentará mais atrás, e qualquer reclamação resultaria em consequências. Pois é, consequências na vara do amor. Shi-yun olha para Sung-ga, cheia de sangue nos olhos, transbordando hostilidade. Ji-han pergunta a Sunil se isso não é estranho, e Sunil apenas tranquiliza, afirmando que já estava ciente da situação. Na aula, Ji-han segura um livro e percebe como sua inteligência elevada tornou o conteúdo do livro fácil de entender. Ele treme ligeiramente de empolgação, sabendo que seus pontos de inteligência melhoraram sua capacidade de compreensão. Curioso sobre a reação de Ji-han, Sunil pergunta por que ele está tremendo e pergunta se ele mijou nas calças. Ji-han, em resposta, joga o livro no rosto de Sunil, que pergunta por que ele ficou tão bravo. Ji-han explica que acabou de perceber o quanto ficou mais esperto com o aumento de seus pontos de inteligência, incluindo uma memória melhorada, tornando a aprendizagem do inglês uma tarefa fácil. Sunil pergunta sobre o progresso de Ji-han nos estudos, como ele está se saindo no geral. Ji-han sugere que ele poderia alcançar notas perfeitas em qualquer matéria. Sunil responde que isso é trapaça. Após o fim da aula, Ji-han e Sunil saem da escola. Shi-yun continua a encarar Sung-ga com hostilidade, cheio de sangue nos olhos. No trajeto de volta para casa, Ji-han começa a pensar na habilidade de teletransporte e quão conveniente seria para ele chegar em casa rapidamente. Enquanto seus pensamentos vagam, ele não percebe a figura que se aproxima dele por trás. Era um homem de cabelos compridos, usando óculos e um terno, que gentilmente pede a atenção de Ji-han por 1 minuto. No entanto, Ji-han, absorto em seus pensamentos, inicialmente ignora o pedido. O homem então toca o ombro de Ji-han para chamar sua atenção. Ji-han vira-se surpreso e se assusta quando o homem se refere a ele como o jogador. O homem pergunta se agora ele está disposto a conversar, e isso finalmente chama a atenção de Ji-han. Desconfiado, verifica os status do homem, que são exibidos como negociante do mundo negro, Sung Ma-hyun, com seu nível oculto por pontos de interrogação. A situação o deixa nervoso. Ji-han dá um passo para trás, perguntando quem ele era. O homem de cabelos compridos diz que ele teve uma ótima reação, afinal ele tinha o direito de ficar desconfiado. Então o Cabelos Compridos se apresentou com um cartão. Leilão do Abismo, gerente da filial coreana, Sung Ma-hyun. Ele explica que veio pessoalmente para negociar com Ji-han, garantindo que não pretende machucá-lo, e o convida para uma conversa em um café próximo. A princípio relutante, sentindo que não tem muita escolha, concorda em conversar com o homem no café. Lá, o homem começa a explicar que o mundo em que vivem possui vários nomes, como o mundo escondido, purgatório, mundo das sombras e abismo, que se tornou mais popularizado devido à empresa, o Leilão do Abismo. Os tempos mudaram, o mundo se tornou globalmente conectado, e as pessoas no mundo precisam se adaptar a essas mudanças. Antes as pessoas precisavam trocar favores e informações, negociando diretamente no mercado negro. Ele detalha como a empresa se adaptou às mudanças, tornando-se a maior do ramo por meio de sua plataforma online de negociações. Isso foi há 10 anos atrás, e agora se tornaram a maior empresa de negócios do submundo. Ji-han fica impressionado com a explicação e pergunta como a empresa descobriu informações sobre ele.
O homem revela que eles se especializam na troca de bens, informações e até mesmo vidas. A informação sobre Ji-han chegou até eles e tem sido muito bem vendida. A visita do homem tem 2 objetivos: promover a empresa e alertar Ji-han de que ele está em perigo. O homem enfatiza a necessidade de Ji-han se tornar mais forte rapidamente e explica que ele está em perigo. Ji-han pergunta por que o homem está lhe contando isso. O homem diz que não pode revelar. No entanto, diz que é devido à sua conexão com um certo alguém. Apesar de não revelar mais detalhes, ele insiste que Ji-han precisa ficar mais forte. Ji-han pergunta o quanto sabem sobre ele. Ele responde que não muito, apenas que tem habilidade de jogos e consegue subir de nível. Após a conversa, o homem se levanta, coloca sua xícara vazia na mesa e diz que precisa ir embora. Ele pede a Ji-han que considere usar o serviço do leilão do abismo e se despede. Ji-han decide que precisa compartilhar isso com Sun-il. Ele telefona para Sun-il e pede que ele se encontre em um café próximo à escola. Num piscar de olhos, Sun-il chegou ao café e abordou Ji-han por respostas sobre o que ele havia dito sobre o leilão do abismo. Ji-han sugeriu que Sun-il se sentasse primeiro. Ele deslizou o cartão de visitas do negociante do mundo negro em direção a Sun-il. Ele já havia ouvido falar do leilão do abismo. Ele explica que ela é o principal centro de trocas no submundo, onde nada estava fora dos limites para uma transação. Mesmo que não seja muito comum, existem empregos e empresas no abismo. O abismo é um mundo onde apenas os fortes sobrevivem, enquanto os fracos são devorados, mencionando a turbulência que marcou o início do leilão do abismo, uma época repleta de mortes e lutas. Enquanto a companhia expandia seus domínios, seus concorrentes padeciam. Em um fatídico dia, os opositores se uniram, declarando guerra ao leilão do abismo. Porém, foram completamente subjugados, tendo seus bens e propriedades tomados. A partir desse momento, o crescimento da empresa se tornou imparável, e ela logo se tornou líder incontestável. Ji-han quis saber por que o gerente de uma filial de uma empresa tão poderosa teria ido pessoalmente encontrá-lo. Ele explicou que o gerente o havia alertado sobre a conexão com um certo alguém, mas não revelou mais detalhes. Sun-il diz que parece suspeito. E ainda mais perigoso é que informações sobre Ji-han estavam sendo comercializadas no submundo, e isso poderia ser bem problemático. Diante da dúvida de como haviam descobrido sobre Ji-han, Sun-il levantou 2 possibilidades. Ou Hwan Sung-gon revelou tais informações sobre ele, ou ele acabou entrando no radar deles, devido seus confrontos com os zumbis. Sun-il explicou sobre a existência dos corretores de informações, indivíduos com habilidades de detecção que os permitiam monitorar o mundo ao seu redor, o que os levou a descobrir Ji-han. E agora informações sobre ele correm sendo vendidas. Sun-il alertou a necessidade de Ji-han ter cuidado, existem muitas pessoas más por aí, revelando a existência das temidas fábricas de mana. Ele diz como os usuários de habilidades usam energia como a mana e o ki. As fábricas de mana são locais onde a energia dos usuários de habilidades era extraída. Essa energia valia uma fortuna, e obtê-la diretamente das pessoas era extremamente valioso. O pensamento de ser explorado em uma fábrica de mana apavorou Ji-han. Agora que indivíduos misteriosos estavam cientes de sua existência, ele compreendeu que não tinha escolha senão acelerar seu processo de evolução. Sun-il aconselhou Ji-han a tomar cuidado e ofereceu a possibilidade de que ele permanecesse em sua casa, explicando que tinham uma área especial para treinamento. Ele explicou que a razão pela qual não queria que Ji-han viesse treinar nos dias anteriores era porque ele próprio precisava de foco absoluto durante seu treinamento individual. Então, Ji-han aceita a proposta de Sun-il e diz que quer tentar. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.